Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com convidados aqui na Doce Biblioteca. Hoje a gente vai receber a Poliana e ela vai conversar com a gente como prestar consultoria para bibliotecas. Então sejam todos bem-vindos, vão entrando. Eu só tô sem microfone hoje do fone de ouvido. Aí vão me falando se eu tô falando alto aí, se tá dando pra ouvir bem. Por favor. Opa, o computador está longe, gente. Tudo bem, Laura? Vou esperar o pessoal entrar. E a Poli já entrou aqui. Poli, já te chamo. Vou esperar o pessoal entrar aqui pra gente começar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Tô só esperando o pessoal entrar aqui e a gente já começa. Hoje vai ser quente. A Poli, eu começo a conversar com a Poliana, né, Poli? A gente viaja. A gente vai longe. Carolzita. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, ó, vou começar aqui a me apresentar para vocês já entrarem aí ligados no que tá rolando. Então, ó, eu sou a Andresa, sejam bem-vindos da Doce Biblioteca. Eu sou a Andresa Reis, sou bibliotecária, formada pela Unirio, também sou técnica em publicidade, atuo há 6 anos em bibliotecas escolares, atualmente em uma escola técnica, e eu tento trazer aqui para vocês, né, conteúdo sobre inovação, criatividade, né, biblioteconomia do século XXI. A gente saiu um pouco fora da caixa, né, da nossa atuação. Então, essas lives, elas ocorrem todas as terças, às 7 horas. E a gente sempre traz um convidado, gente, assim, eu, né, sempre trago um convidado pra gente conversar sobre a nossa profissão, mas assim, um pouquinho fora da caixa, sabe? Um pouquinho além do que a gente faz. Geralmente a gente faz coisas sempre voltadas à leitura, né? A nossa parte técnica, acho super válido. Só que eu gosto de trazer, assim, essa luz, né? Essa nova forma de atuação. Então, toda semana eu trago aqui um convidado, seja bibliotecário ou não, pra gente conversar sobre biblioteconomia, sobre a nossa formação, sobre a nossa... assim, pra nos acrescentar, né? Então, toda terça a gente tá aí. Então, esse nome, ele veio de uma palestra que eu até comecei com a Poliana, com a convite da Poliana. E quando eu penso em biblioteca fora da caixa, que é o mesmo nome do meu curso gratuito, que eu acho que tem tudo a ver, tá tudo linkado, significa, assim, a etimologia mesmo da palavra biblioteconomia, né? Quando a gente... biblioteca. Que a gente pensa lá em caixas de livros. Então, a gente, às vezes, fica muito preso a essa caixinha. E eu acredito numa biblioteca além disso, além das estantes, além dos livros, uma biblioteca propositiva que trabalha pro usuário, né? Que traz ali... propósito, né? Objetivos, metas sempre voltados para o usuário. Então, eu acredito nessa biblioteca interdisciplinar, né? Fora aí do profissional, com outras, sempre trabalhando com outras áreas, né? Não isolados, não somos ilhas. Então, a Poli, ela vai trazer um pouquinho dessa visão profissional dela, de como que a gente pode fazer para prestar consultoria para escolas, né? Para bibliotecas, que é uma atuação que a gente geralmente não faz, né? A gente, quando pensa em freela, quando a gente pensa num trabalho empreendedor dentro da área, a gente vai pensar ali em implementação de acervo, de, assim, um serviço especial de catalogação, bibliotecas particulares, e a gente esquece do nicho que a gente tem, né, das bibliotecas, tanto as escolares, mas trabalhar com a biblioteca em si, como enriquecer esse trabalho da biblioteca. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a Poli já tá aqui, eu vou convidar, que eu começo a falar e falo demais. E aí eu vou chamar a Poli. A Poli, né, a Poliana Silva, ela tá formando em biblioteconomia, tá no finalzinho já, né, Poli? É estudante de pedagogia e ela atua há 13 anos em diversos setores da educação, e incluindo uma rica experiência em biblioteca escolar, mais de 10 anos, né, Poli, aproximadamente, em biblioteca internacional. E é consultora de bibliotecas escolares desde 2008. E ela atua como gerente de implementação dentro do jornal Joca. Então, Poli, vamos entrar aí, vamos conversar. Cadê tu?
Eu não vou conseguir ficar te chamando de Poliana, Poliana, Poliana. Deixa eu chamar aqui. Mandei. E vocês vão me contando aí, pessoal, se tá tudo bem, como que vocês estão, se vocês estão gostando dos temas. Ah, ela apareceu. Agora Tudo bem, foi, né? Polly? Tô bem, Andresa. E você? Eu Oi, tô bem, tá muito gente. frio em São Paulo. Tá nada, tá uma delícia aqui em São Ai, Paulo. Tá muita chuva, né? Mas eu ai, imagino que aí também. não, que delícia, né? Porque aqui você sabe que a gente tá derretendo com sensação térmica de 40 graus. Tá difícil de ficar em casa. Ah, eu curto. Eu curto ficar em casa, ainda mais que eu tenho um ar-condicionado aqui em cima. Então, assim, eu curto muito ficar em casa. Eu adoro esse calor. Haja conta de luz, haja Haja dinheirinho conta aí de para pagar, luz. haja consultoria para Para poder trabalhar, pagar a pagar conta essa de luz. conta, gente. É isso mesmo. Polly, aqui ó, seja muito bem-vinda à Doce Biblioteca. Gostaria que você se apresentasse, né? Eu falei um pouquinho ali do seu currículo, mas queria que você se apresentasse, quem é a Poliana, para os meus aí seguidores, né? Ai, mas nem sei mais o que eu vou falar. Você já me apresentou, Ah, foi tão você bem. repete aí que você vem uma coisa nova. É, eu só vou corrigir uma informação, que eu Ah, não fiquei 10 anos na biblioteca. Queria ter ficado. ah, Fiquei 5 anos trabalhando na biblioteca, mas assim, continua, mesmo não trabalhando em escolas, mas continuo com essa paixão. Inclusive, a consultoria é uma forma de me manter antenada e me manter trabalhando nessa área que eu valorizo tanto. sim. Mas Não, de eu resto é isso jurava, mesmo. jurava que tinha esse tempo todo. Eu tô fazendo É, contas aqui, então, com outras experiências profissionais suas, mas vamos lá, eu tenho. Bom, daí tem outras experiências também em escola, mas a gente pode falar disso ao depois. longo, né? Então, olha Uhum. só, Polly, eu gosto sempre de perguntar aqui pro pessoal, que é assim, como que você chegou até a biblioteconomia, né? O que te despertou para a biblioteconomia para a gente fazer aqui uma linha do tempo para a gente chegar nas consultorias. Tá, vou fazer uma linha do tempo curtinha aqui, mas meu primeiro emprego foi aos 16 anos, em uma escola americana aqui em São Paulo. Então, eu tive o privilégio de meu primeiro emprego ser com educação, né? E permaneci desde então trabalhando com educação. Então, eu trabalhei nessa escola, trabalhei em alguns departamentos, saí, fui para trabalhar em uma outra escola, trabalhar com crianças de segundo ano. Que foi uma experiência maravilhosa, trabalhar com essas crianças em processo de alfabetização, ter a experiência de sala de aula, enfim. E depois fui convidada para voltar para essa escola americana para trabalhar na biblioteca. E o que eu acho que foi muito importante e vou ser bem honesta assim com você, Andresa, quando eu voltei para a biblioteca, mas pensando, o que eu queria mesmo era a sala de aula, porque eu amei trabalhar com as crianças, mas essa oportunidade apareceu por aqui, então vamos pegar, vamos aproveitar, e foi assim que eu comecei a trabalhar na biblioteca. Eu acho que o que me despertou, assim, o amor pelo trabalho, eu acho duas coisas. Em primeiro lugar, a minha experiência como professora de sala de aula, e principalmente a alfabetização, fez eu entender a importância da leitura na vida das crianças, né? Porque isso é uma coisa que a gente fala muito, mas quando a gente experimenta de fato uma criança aprendendo as letras, aprendendo se alfabetizando e tendo aquele prazer pela leitura, é muito emocionante, né? É uma coisa. E eu também experimentei isso depois como mãe, que eu tenho Maria Flor, vai fazer 11 anos semana que vem, inclusive, e depois aprendi isso com ela também, você entrar no mundo de imaginação, você entrar no mundo de possibilidades. Então, eu acho que como muitos bibliotecários, a minha primeira paixão foi através da literatura, né? Eu acho que muita gente, a gente ouve muito isso, né? Eu fiz biblioteconomia que eu amo ler. E daí É chega na vida comum, né? real, É a e segunda vê que não é bem posição. A assim. primeira é a nota que dava, é a nota que eu vi ali no Enem. A segunda é o amor pela leitura. A terceira é a pessoa que já conhecia o curso e já queria entrar. E Mas sabe enfim. será que a nota é a primeira? Sabe por quê? Não, eu Eu tô acho que brincando, isso é uma piada. não, é uma Pô, daqui a piada, pouco eu vou ser mas cancelada. não vai ser cancelado, mas eu só ia fazer um comentário que eu acho que se uma pessoa não tem um prazer pela leitura e não tem essa conexão, nem sabe o que é biblioteconomia. Sim, sim. Entendeu? Nem sabe que existe esse curso, que as pessoas, né, precisam estudar e muito para ser um bom bibliotecário.
enfim. E assim, não só pela leitura também, né? Não assim, não só ter esse vínculo com a leitura, mas assim, um mínimo de pesquisar também sobre o que é atuação, né? Porque assim, a gente às vezes é seduzido pela leitura, pela biblioteca, já tem esse vínculo, já tem essa paixão. E quando a gente vai procurar saber sobre a profissão, a gente é pego de surpresa, assim, uma surpresa positiva, pelo leque, né, de atividades que a gente pode fazer. E isso é esmiuçado dentro da faculdade quando a gente entende que o nosso ponto, né, de trabalho é informação. Então, quando a gente tem essa pegada, essa luz, e entende que o contexto ali, o objeto de estudo é informação, aí acho que a mente dá aquela, né, ela se abre, ela se expande e rola essa conexão maior, assim, eu acredito, né? Então a gente vê essa isca da leitura, a paixão pela literatura, mas quando a gente se conecta, quando a gente conhece ali o poder de atuação, que é muito maior do que a gente imagina, eu acho que é aí que a gente é de fato fisgado, é a hora que o anzol puxa, né? Então, assim, tem uma isca e tem a real conexão. Não vejo dessa maneira, mas posso estar Mas eu acho que errada. eu acho que tem um processo, porque quando a gente começa a faculdade, não foi o meu caso, né? Que eu comecei biblioteconomia velha já, mas quando a gente começa uma faculdade saindo do ensino médio, é, a gente lê o descritivo do curso e a gente não entende muito aquilo, não, né? Eu acho que assim, de fato, um aluno sair do ensino médio hoje, pegar um currículo de biblioteconomia, deve ser uma coisa super confusa, especialmente porque a gente não trata informação na escola né, com como deveria ser Sim, tratado, exato. né? A gente não fala de letramento informacional, a gente, bom, a BNCC está aí mostrando que a gente tem que falar, mas não é de fato o que está acontecendo nas escolas. Então eu fico imaginando um estudante de biblioteconomia lendo lá, né, o currículo do curso e falando, deve ser um pouco assustador até, de tipo, Sim, eu sim. não vou ter que ler, então eu não vou ficar preso lá numa sala cheia de livros. Mas foi assim esse meu início. Primeiro, esse encantamento pela literatura, observar ali no dia a dia e na prática a importância da leitura para essa formação social das crianças. E depois, quando eu fui para a biblioteca, eu fui com muita sede, porque eu queria muito trazer as referências que eu tinha visto de sala de aula para a biblioteca. Então, aquela posição de assistente que faz empréstimo de livro atrás do balcão já não me cabia. Porque eu tinha uma ansiedade mais do que isso. Eu sentia falta da conexão com as crianças, eu sentia falta de trocar com elas. Eu estava me alimentando daquilo também, Sim, sabe? Eu sim, estava sentindo falta forte. desse alimento, da presença das crianças. Então, eu nunca fui aquela coisa só do empréstimo, de ficar naquele trabalho braçal. E logo depois que eu entrei, entrou uma outra bibliotecária americana que tinha assim 20 anos, tinha a minha idade de experiência em educação, e ela também tinha passado por diversas áreas dentro de uma escola. Então ela tinha sido desde professora até diretora geral, e ela sempre trabalhando nesse público internacional. Nessas escolas americanas, os professores viajam muito. E ela também entendendo a biblioteca como centro do processo educacional, ela entendendo a importância do papel da biblioteca dentro da escola, ela optou por ser bibliotecária, né? Então, assim, ela saiu de uma posição de liderança, de diretoria, e falou assim, não, a gente tem que cuidar das nossas crianças e a gente tem que a gente tem que valorizar a biblioteca e dar o destaque que ela merece. Então, ela optou. Então, é, assim, a pessoa mais apaixonada que eu conheço. E Não, ela e assim, quando você tem essa visão geral, né? Você tem toda essa totalidade de atuação, como foi seu caso também, você atuou em várias áreas. E você Uhum. opta, né? Você escolhe, isso é muito forte, né? Assim, você vê que a pessoa reconhece todo o potencial, todo o poder que a biblioteca tem e escolhe isso para ela. Tipo, se você chegar no cargo de diretora-geral de uma escola e você optar por ser bibliotecária, isso é muito forte, isso é muito impactante, assim. Gostei Isso é disso, não sabia muito, dessa história. isso é muito impactante. Eu acho que o que acontece na biblioteconomia, que eu acho que foi um pouco do seu caso também, que cai de paraquedas e depois se descobre, se apaixona, eu acho que esse é o caminho, o melhor caminho para qualquer profissão. E eu falo hoje, eu e meu marido, a gente tem muito essa conversa, assim, será que eu faço hoje porque foi meu primeiro emprego? Será que se meu primeiro emprego não tivesse sido numa escola, eu trabalharia com educação hoje? Não sei, mas eu sou muito grata
pelo destino, entendeu? Por ter Sim. tido meu primeiro emprego dentro de uma escola de referência e que me ensinou. Foi assim, a minha faculdade, foi tudo, né? Me ensinou e me fez acreditar na educação como eu acredito hoje. Então Não, foi assim que eu caí na biblioteca. isso acabou me lembrando, assim, eu sou uma criança, fui uma criança canceriana, sou canceriana hoje, e o meu apego com escola sempre foi muito latente. Então, assim, as brincadeiras de criança canceriana é com quadro de giz, é lousa, ficar brincando de escolinha, amar papelaria, né? Amar comprar as coisas do material educacional e tal. Então, eu sempre tive esse apego. Só que, e aí, por acaso, a minha primeira experiência mesmo foi dentro de escola, né? Que eu trabalhei como monitora e depois eu fiquei um tempo no lado administrativo. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se eu tivesse, de repente, tido uma outra oportunidade de primeiro emprego, se eu tinha essa conexão ainda mais forte com a escola, sabe? E eu lembro que, mesmo ali na pré-adolescência, eu imaginava ser publicitária, já quis ser professora de letras, quis trabalhar na Petrobras, fazer concurso para Petrobras, trabalhar embarcada, Uhum. essas coisas assim aleatórias que a gente, né, quando adolescente a gente sonha. Quando a gente tinha um governo legal para, né, para sonhar. Então, assim, eu acho, agora foi muito legal você falar isso, que agora eu vou parar e vou pensar, será que se eu tivesse tido uma outra oportunidade, se eu tinha outro caminho, né? Se não foi só o destino ali me trazendo. Não sei, vamos ver, vamos descobrir. Vamos jogar um joguinho de tarô para ver o que rola ali. Ô, Polly, brincadeiras à parte, eu queria que você me contasse, como se a gente começasse a entrar aqui no assunto mesmo. Como você chegou a essa parte, essa experiência de prestar consultorias? Como que ela aconteceu na sua vida? Qual foi esse rolê aí? Então, eu trabalhei 5 anos na biblioteca, e depois estava no momento. Daí foi aquela coisa, né? Como eu comentei com você, tinha trabalhado muitos anos, em escola. E eu tava com aquela angústia assim de, meu, quero trabalhar numa empresa, quero fazer alguma coisa diferente, quero tentar alguma outra coisa e, assim, aquelas coisas certas, aqueles alinhamentos, já que a gente tá falando do tarô aí, já vamos levar lá para na astrologia, aqueles alinhamentos que dão certo, e eu comecei a trabalhar no Joca, né? Eu faço acompanhamento pedagógico das escolas que assinam o Joca, que é um jornal para crianças e jovens. E o trabalhar no Joca foi para mim uma outra oportunidade muito rica, porque o meu trabalho é visitando as escolas e fazendo formação com os professores. E eu faço isso no país inteiro. Então, quando eu vou numa escola, é óbvio que eu dou uma passadinha lá pela biblioteca, já dou uma olhadinha, já observo o espaço, como está organizado. Se a bibliotecária dá liberdade, eu já converso um pouquinho, né? Que é a minha forma também de continuar um pouco envolvida nesse mundo. E é um trabalho riquíssimo, porque daí eu vou ouvindo bibliotecários, assim, do país inteiro e vou trocando, e muitos eu vou conhecendo. Enfim, eu acho que o Joca me abriu mais oportunidade para conhecer os bibliotecários do que a própria faculdade, por exemplo, né? Porque o próprio fato de eu estar lá trabalhando na biblioteca, porque eu trabalhava em uma biblioteca. Isso, isolada, Agora, assim, né? isolada, isolada. E eu acho que esse é um apelo que a gente tem que fazer, e eu acho que a gente tem que se unir mesmo, de a gente se comunicar mais. E agora com esse boom que eu tô vendo, assim, de perfis de bibliotecárias colocando a cara no mundo, eu acho isso o máximo, porque, inclusive, você eu encontrei num desses desesperos, assim, de, meu, eu No preciso me blog, juntar né? no blog, eu preciso me juntar aos meus pares. Quem são meus pares? Onde eu encontro os meus pares? E daí eu mandei uma mensagem para você e a gente começou essa amizade aí já há uns bons anos falando nisso, Sim, né? tem um tempinho já, né? Tem um tempinho. Então, assim, eu ia no LinkedIn procurando as bibliotecárias e falando assim, gente, e aí, o que você está fazendo? Como que você faz? Como você trabalha? E por causa do Joca e dessa movimentação constante nas escolas, a mocinha da Bíblia que entrou aí, oi Marcele, inclusive, a Marcele foi uma pessoa que eu mandei no LinkedIn há muitos anos, tipo, o que que você faz? O que que vocês estão fazendo aí? Como que você é dividido? Enfim. E daí com esse trabalho no Joca, a minha primeira experiência de consultoria aconteceu de uma forma muito orgânica, que eu acho Natural que ali, né? foi natural, que eu não acho que é assim que deva acontecer, foi orgânico. Eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho mais de esforço para
para fazer a coisa dar certo, mas a gente pode falar isso depois. Mas foi numa conversa eu estava conversando com um dono de uma escola que tinha acabado de fazer uma super reforma na escola e queria, assim, e a bibliotecária estava em transição, estava saindo da escola, e daí, nossa, mas eu queria tanto que esse espaço fosse valorizado, e eu, com aquela vontade de falar sobre economia, sobre o que eu acreditava, sobre o poder da biblioteca, e comecei a falar com essa paixão que eu tenho para falar das coisas que eu amo de verdade. E ele falou assim, tá, então você vem fazer uma consultoria para mim, que é o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa de tudo isso que você está falando. Eu quero que a minha biblioteca seja essa biblioteca que você está falando, né? Então, eu comecei, assim, a fazer essa consultoria que era para ser uma coisa temporária e está há 2 anos e meio já. Acontece. Acontecendo. Também tem um job Ah. assim também. Ô, Polly, rapidinho. Tem um pessoal perguntando aqui o que é o Joca. Se você puder explicar pra gente. Explico. O Joca, ele é o primeiro e único jornal para crianças e jovens aqui no Brasil. Então, o que a gente faz é pegar as notícias do Brasil e do mundo e colocar numa linguagem apropriada para o público de ensino fundamental. Fundamental anos iniciais e anos finais. Então, a gente tem a versão impressa, né, que ela é quinzenal. Então, a sua escola recebe o impresso, assim, que a gente pensa que é uma coisa... É que eu tô sem nenhum perto aqui, mas que a gente pensa que é uma coisa bem old school, né? Essa coisa do impresso, de um jornal impresso para criança, mas, enfim, faz muito sentido. O Joca só cresce a todo ano. A coisa do papel ainda é importante para essa faixa etária, principalmente de ensino fundamental dos anos iniciais. Eles curtem muito. É um portador que eles não têm acesso, né? Então, eles curtem, assim, pegar, de fato, o jornal. Sim. E a gente tem o portal também do Joca, que vocês podem entrar aí, jornaljoca.com.br, que a gente tem notícias todos os dias. Então, a gente fala tudo que está acontecendo no jornal adulto, só que a gente faz essa contextualização, né, da linguagem. A gente não infantiliza, a gente fala com um linguajar mesmo jornalístico, mas a gente faz essa contextualização. E a nossa função, e o Joca, ele... Apesar de ser trabalhado dentro das escolas, qualquer pessoa pode assinar o Joca. Se quiser assinar para o seu filho, para o seu sobrinho, você pode. Jornaljoca.com.br. Você vai encontrar aí, Eu vou colocar vagas. aqui. Isso, Fixar. coloca. E a gente é um jornal e a gente tem uma função social mesmo, que é informar e formar a criticidade para esse público se comunicar e principalmente dar um espaço para que eles usem. Jornalecos, o meu celular não faz isso. Eu vou ser Jornal Joca, vai, o corretor. Não. Foi o corretor. Desconsidera, gente, desconsidera, Falha tá aqui, vindo. falha nossa. Tá vindo o próximo. Esse eu vou fixar. Aí, pronto. E é isso. Tá com WW aqui. Obrigada. Foi. Então é isso. Quem quiser informação aí sobre Jornal Joca, gente, pode falar comigo. Vai ser um prazer. Eu sou muito apaixonada pelo projeto, mas esse meu início de consultoria foi muito orgânico, porque foi numa dessas conversas bem informais. Eu estava lá pelo Joca e deu certo. Mas eu acho que só dá certo. Dá certo porque a gente é apaixonado. Quando você é apaixonado pelo que você faz, as pessoas olham isso, esse brilho no seu olhar. E também porque eu estava disposta a conversar e estava disposta, inclusive, falei, olha, se precisar de ajuda, eu estou aqui, é um prazer, né, te ajudar. Se a bibliotecária nova quiser conversar comigo, eu posso falar um pouco da minha experiência, vai ser um prazer trocar com ela, né? E daí ele aproveitou esse assim, gancho. Eu te admiro por N coisas, né? Mas a sua iniciativa é assim, a coisa master que eu olho e falo assim, caramba, a Polly é o tipo de pessoa que ela vai ler o blog, mas ela vai comentar, vai te mandar um e-mail para conhecer você, vai lá no seu LinkedIn, ela vai ler os seus posts, vai entender você e vai te mandar uma mensagem para te conhecer melhor. E, Polly, isso de você parar o diretor da escola, o dono da escola e apresentar a sua profissão, apresentar o que você acredita da educação, isso é muito importante. É uma iniciativa muito importante. Então, muitas das vezes a gente fica esperando as oportunidades acontecerem, aparecer lá um site com a vaga divulgando e tudo mais. E quando algumas oportunidades, né, elas aparecem assim no orgânico, você está falando, usando esse termo muito legal, organicamente. Então, é numa troca. Eu lembro de uma vez que eu moro numa cidade pequena, eu tenho uma livraria na minha cidade.
E o dono dessa livraria foi conhecer o Senai, porque era uma livraria nova, estava implementando, foi conhecer lá a instituição. E aí eu me apresentei como bibliotecária da instituição e me apresentei também como a Andresa bibliotecária, que poderia de alguma forma ajudá-lo. Então, assim, eu falei o que eu acreditava, nesse mesmo formato, no que eu acredito, como que eu vejo a biblioteca, como que eu vejo a minha profissão e como eu vejo a minha profissão dentro da área dele, né, que é livraria. Então, como que um bibliotecário pode atuar na livraria de uma forma comercial e tudo mais, né? Porque a gente tem esse apego com a biblioteca e tudo mais, mas a gente tem vários outros locais para trabalhar, para prestar um freela, né, aqui, para prestar uma consultoria, para prestar um trabalho. E às vezes essas oportunidades elas não acontecem porque as pessoas não nos conhecem, as pessoas não sabem do que somos capazes. E elas não vão continuar não sabendo se a gente não tomar uma iniciativa, sabe? Então, eu acho isso maravilhoso, um ponto muito importante que você trouxe aqui pra gente. E aí, eu queria saber, Polly, como que funciona a consultoria em Bíblia? A gente tá falando aqui tal, consultoria, mas o que você define como consultoria? Então, eu tenho uma visão, inclusive, Andresa, limitada, porque eu vou falar de biblioteca escolar, que é o que eu conheço, né? Então, se a gente sabe da potencialidade da profissão, e o que eu falar aqui, você multiplica por todo o seu conhecimento no que você aplica. Não sei. Eu imagino que a grande maioria aqui são de bibliotecários escolares, e essa vai ser a minha referência, mas a gente pode ter muitos outros tipos de consultoria. Mas o consultor de biblioteca escolar, o trabalho dele é você como maximizar, potencializar o uso da biblioteca. Né? Eu acho que a intenção é sempre, o objetivo é sempre esse, aumentar a eficiência da biblioteca. E daí isso acontece de diversas formas. Você pode, talvez você vá lá conhecer uma biblioteca e o que eles precisam é de uma ajuda de planejamento estratégico. Como que eu aumento o número de usuários, como eu aumento o número de empréstimo, como que eu melhoro a comunicação entre a biblioteca e a área pedagógica, se isso não está acontecendo, como eu olho melhoria de recursos e espaços, né, financeiro. Então, você pode ter uma pessoa que fala especificamente sobre essas questões mais estratégicas, você pode ter uma consultoria mais técnica, que é desenvolvimento de acervo, você fazer a política de desenvolvimento de acervo, por exemplo, até catalogação e processos, né? Você pode ajudar com isso. E eu acho que tem uma área também super importante, que é a área de formação, de fato, né? Então, você é um bibliotecário que tem experiência, então vai fazer formação com outros bibliotecários. Na parte técnica, por exemplo, você pode, se você é muito bom em um sistema, você pode falar assim, olha, eu dou formação para como usar esse sistema, como que eu apliquei esse sistema dentro da minha escola, mas eu acho que esse campo também de formação é muito, muito importante, porque os bibliotecários, eles precisam de inspiração, eles precisam de pessoas que mostrem como é o dia a dia da profissão, que não seja só um empréstimo, que não seja só a parte técnica. E uma outra área também que eu acho que é super importante, que eu vejo nessas comunicações, nessas consultorias que eu vou prestando, e que muita gente me procura, no sentido de eu preciso dar aulas na biblioteca. Eu preciso, assim, de fato, fazer um planejamento pedagógico para as minhas aulas dentro da biblioteca. Eu preciso começar a falar de educação midiática, letramento informacional. Como que eu estruturo essa aula? Como que eu estruturo isso? Eu não tenho experiência com aluno, como que eu faço? Né? Então, é uma coisa que, se você já tem experiência, você também já pode, você pode, assim, e deve, tem muita gente desesperado por um plano de aula para dentro da biblioteca, né? Assim, de fato, desesperado. Então, acho que assim, são algumas formas de consultoria que você pode dar. Você pode dar de todas, inclusive, ou não, ou você pode se especializar em uma. Né? Não, o que eu vou me especializar é realmente formação para bibliotecários no campo de letramento informacional, que é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu sei, é uma coisa que eu posso